Todos, né? Queria agradecer a todos aqui presentes, minha família, meus filhos, meus amigos, né? Muito obrigada a todos mesmo por estarem aqui hoje. E eu queria agradecer, né, a Deus, nosso Pai, a Jesus por esse momento, a todas as falanges de luz que junto conosco estamos nessa reunião para mais um dia de aprendizado e também de carinho entre todos nós, né? Eu escolhi hoje como tema da nossa noite buscar o conhecimento, né? Dona Cida, cadê a Dona Cida? Está escondidinha? A senhora quer que eu abra com uma oração? Ah, então tá bom, né? Eu já ia falando que eu sou de falar um monte, viu, gente? Então, que todos comecemos com o Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, agora e para sempre. Em nome de Jesus, nosso Mestre amado. Que assim seja. Recapitulando, eu trouxe hoje esse tema, então, procurar sempre o conhecimento. Primeiro eu começo com uma frase muito, muito importante. Uma frase de um filósofo paranaense e brasileiro, Mário Sérgio Cortella, que ele fala que há diferenças entre conhecimento e informações. Bom, informações nada mais é do que nós temos todos os dias de muitas coisas. E conhecimento é quando a gente busca muitas informações sobre um só assunto, sobre uma só coisa. Então, quando a gente vem aqui, a nossa casa espírita, buscar um pouquinho, a gente leva uma informação para casa. Mas e na nossa casa? Será que nós estamos procurando conhecer um pouquinho mais dessa informação que nós levamos aqui? Bom, depois, né, de tudo isso, eu trabalho aqui em Lençóis com estética e beleza, né? Então, também assim, ó, com beleza e saúde. Eu trabalho praticamente... Olá, meninas. Eu trabalho praticamente com mulheres, né? Então, com muitas mulheres. Vejo muitas histórias todos os dias, né? Por isso eu escolhi da história duas mulheres muito, muito interessantes, né? Cada uma no seu tempo e com histórias muito parecidas, muito parecidas. Ambas tiveram filhos e mesmo com filhos continuaram procurando o conhecimento necessário para a vida delas e para as nossas vidas. Ambas desencarnaram acreditando no mesmo que nós acreditamos, na vida após essa vida. Uma antes de Cristo e uma do século XX. Eu começo com Cleópatra, muito antes de Cristo. Bom, o que nós temos dela, né, aparentemente, assim, ainda hoje, são pequenas histórias falando de uma bela mulher que gostava de grandes festas, de seduzir homens da sua época, né? Quando, na verdade, depois de muitos anos, descoberta alguns manuscritos dentro ainda da Biblioteca de Alexandria, descobre-se que ela é não só uma rainha que chegou ao trono aos 17 anos, falando 16 línguas, como também é uma mulher empenhada e inteligente. Ela passava todos os dias da sua vida dentro da biblioteca e também dentro de um laboratório no Egito, estudando nada mais, nada menos do que medicina, ciências, biologia, química, zootecnia.
Claro que ela gostava das festas realmente, e claro que ela era uma mulher linda e sedutora. Mas ela não era só isso. Ela era a mulher que buscava o conhecimento para quando ela voltasse, porque ela acreditava em ressurreição, ela queria um mundo melhor. Quando Alexandria pegou fogo, ela foi capaz de repor mais de 200 livros só com o conhecimento dela. Mais de 200 livros. Em Alexandria, queimou-se manuscritos como os de Sócrates e Platão, o Velho Testamento. Há 3 anos foram descobertos manuscritos em grego do Novo Testamento. E lá tem o quê? Tem uma assinatura da Cleópatra. Então, imagina, né? Por quem a gente conhecia uma rainha, né, que chegou ao trono? Não foi através de mérito, viu, gente? Naquele tempo era só briga, morte, né? Ela chegou assim, mas ela fez a história dela. Ela foi lá, ela buscou o conhecimento e, mesmo sem imaginar, ela fez o seu legado. De verdade, ela fez o seu legado. 300 anos, 3 séculos do cristianismo foi usado inteiramente os conhecimentos em medicina de Cleópatra. Vocês sabiam disso? Acho que não, né? Mas como eu trabalho um pouquinho com isso, eu tinha que saber assim de onde vinha. Ela estudava as serpentes, né? Tanto que, diga-se, algumas escrituras dizem que ela morreu picada pelas serpentes que ela mantinha no seu laboratório. E, na verdade, ela mantinha essas serpentes para estudar, né, o seu veneno e fazer remédios, e ainda é usado na cosmética. Quando vocês pegarem lá um creminho assim para o rosto, tiver lá um componente escrito epidídimo, é veneno de cobra. E foi ela que colocou esse fragmento dentro lá de um potinho e usava. Olha só como a mulher era. E isso foi muito antes de Cristo. E a gente usa até hoje. Até hoje é um dos cosméticos mais usados no mundo todo. Bom, eu paro, né? Eu paro um pouquinho de falar sobre ela e falo sobre as crenças do Egito naquela época, né? A gente sabe que o Egito mumificavam, né, as pessoas porque eles acreditavam que eles reencarnariam e precisariam daqueles corpos. Tanto que mumificavam e deixavam a pessoa lá 70 dias no sal, preservava o coração, tirava o cérebro pelo nariz, mas o coração ia precisar e aquele corpo também ia precisar. E tudo isso que ela fez é porque ela imaginava voltar e ela queria voltar com algo já que ela pudesse ainda usar. Algo que ela não só ia deixar para os filhos dela, mas quando ela voltasse a ressuscitar, havia algo bom que ela havia deixado. Aí a gente vai um pouquinho mais à frente. A gente vai para o século XX e a gente vai falar da primeira cientista reconhecida mundialmente. Eu fiquei hoje treinando, viu, gente? O nome dela tá difícil pra caramba. Ó, o nome dela é Maria Sklodowska. Parece fácil, né? Mas não é, viu, gente? Maria Sklodowska, ela nasceu na Varsóvia e ela era filha de um matemático e físico lá. Porém, sendo da Polônia, né, e a Rússia tomava a Polônia nesse tempo, mulheres não podiam passar do ensino médio, né? Mulheres não podiam passar. Com 15 anos ela se formou e daí para frente ela não podia mais estudar, mesmo sendo uma aluna tão aplicada e tão inteligente. A filha mais nova desse casal perdeu a mãe com 9 anos e prometeu cuidar da família para a mãe, enquanto ela pudesse. Ela fez um acordo com a irmã,
A irmã foi a primeira a ir embora para a França estudar medicina, e ela se manteve dando aula escondida e trabalhando em casas de família, ensinando criança de pessoas que tinham mais dinheiro. E ela ajudava a irmã a estudar na França. Quando ela fez 23 anos, a irmã resolveu ajudá-la a ir para a França também, estudar, e ela continuar, né, fazendo aquilo que ela mais gostava, que era estudar. Chegando na França, ela foi para a Universidade de Sorbonne. Ela fez 6 meses, né, nessa universidade e conheceu um cientista brilhante chamado Pierre Curie. Nesse tempo, eles se apaixonaram e se casaram. E Marie Skłodowska tornou-se, então, a nossa cientista maravilhosa, Marie Curie. Marie Curie, ela simplesmente fez o seu legado também na ciência. Ela passou a estudar ciência na Faculdade de Sorbonne e ficou maravilhada quando ela ouviu de um outro cientista alguns textos falando sobre a radiação. Naquele tempo, já se procurava algo para curar o câncer. Lá naquele tempo. Em 1888, 89. Né? Bom, ela continuou os seus experimentos e ela estudou profundamente a química até ela encontrar 2 elementos químicos da nossa tabela periódica. Um, que ela deu o nome ao país dela. Deixa eu lembrar aqui, né, gente? Porque eu também não vou lembrar de tudo. Que é o dióxido de urânio. Ela deu o nome de polônio. Quem lembra lá da tabelinha periódica, está lá o polônio. E ela descobriu que ele emanava uma luz, que ele fazia radiação, mas não era o suficiente ainda para curar o câncer. Então, ela continua suas pesquisas até encontrar algo mais eficiente. Então, ela encontra o rádio. Claro que ela tinha o apoio do seu marido e também um outro cientista que trabalhava ali com ela, que estava ali com ela o tempo todo, né? Quando ela descobre realmente, né, o rádio, e o seu marido fica maravilhado com as luzes que o rádio proporciona, eles começam, então, uma pesquisa constante para fazer uma máquina daquilo lá, para que ele possa realmente testar na cura do câncer daquela época. Eles, todos os dias, incansavelmente, de dia e de noite, ela ficava lá dentro do laboratório fazendo isso. Eles tiveram 2 filhos e, ainda assim, Marie Curie esteve lá estudando para isso. Em 1903, Marie Curie receberia o Prêmio Nobel de Descoberta Mundial. Mas ela não pôde receber, porque ela era mulher. E naquele tempo, nenhuma mulher era reconhecida. Nenhuma mulher podia dar aula. Nenhuma mulher podia ser cientista. Então, o seu marido vai, recebe o prêmio, e na Academia de Letras, ele diz que não poderia receber se ela não estivesse lá, mas que o nome dela deveria estar lá. Então, ele volta para casa com o prêmio no nome dela, mas ele recebe. E ela consegue, nesse mesmo ano, então, montar a primeira máquina que trata o câncer. Para resumir, ela foi a única que realmente fez alguma coisa à procura do câncer. Continuam-se pesquisas até hoje, a tecnologia mudou, mas continua fazendo o quê? A rádio. Para cura ou para o tratamento do câncer, né? Ela batizou isso como radioatividade e só em 1911 é que ela realmente é reconhecida como cientista e recebe um novo Nobel de Descobertas, ainda mais montando essa máquina, né? Em
1906, ela fica viúva e continua criando as suas filhas e investindo em pesquisa. Eles já faziam parte, ela e Perry, já faziam parte das reuniões mediúnicas, porque nada mais, nada menos que Perry Curie fazia parte da Academia de Letras, que um tanto conhecido nosso, professor Rivail, também fazia parte. E, para quem não conhece a história de Marie Curie, tem um filme hoje na plataforma da Netflix, né, que chama Radioatividade, e já mostram eles lá, assim, escondidinho, indo para as reuniões mediúnicas, que ele ouvira falar nas universidades da França. Depois da morte do seu marido, ela montou algumas ambulâncias e ia para os campos de guerra para acudir, né? Para realmente curar lá os soldados que estavam lá. E ela continuou esse legado até ela falecer aos 67 anos. E quando ela faleceu, infelizmente, foi de leucemia causada pela radioatividade, que ela ali fazia todos os dias, né? Mas ela deixou sua filha, que continuou nas ciências, e tudo que eles descobriram de lá para cá foi o que eles descobriram que nós temos hoje. Por que eu queria contar a história dessas duas mulheres? E o que tem a ver com a gente hoje? Num dos relatos da filha, né, logo quando a mãe dela estava muito doente, a mãe dela falava que... Marie falava que não sabia se o que ela tinha descoberto era algo tão bom realmente, né? Que fizeram as pessoas se curar de um câncer. Naquela época as pessoas desencarnavam muito mais disso. E então que ela tinha perdido dias e a vida toda estudando algo que a Alemanha estava usando para construir bombas e para acabar com tantas vidas. E ela ficava muito triste que ela tinha passado a vida dedicada a isso. E aí a sua filha diz a ela: eu quero nascer sua filha muitas vezes, para que a gente possa aprimorar cada vez mais a sua descoberta, mãe. E no finalzinho, assim, né, pelo menos do filme da Netflix, né, o Perry vem buscá-la e ela diz a mesma coisa. É a frase que a filha coloca, né? Eu me dediquei, trabalhei dias para descobrir algo para sarar, para curar a humanidade. E eles estão usando a minha inteligência para acabar com a vida no mundo. E Perry diz: calma, ainda voltaremos muitas vezes para aprimorar aquilo que de tão bom você fez. Então, imaginem, né? Eu escolhi essas duas porque elas fazem parte da minha vida, né? Naquilo que eu trabalho, naquilo que eu me dedico, né? Cuidando das mulheres. Está lá nos meus cosméticos, está lá no meu ultrassom, está lá na minha radiofrequência, está lá o que elas descobriram. Mas o porquê de eu trazer isso é que elas tinham certeza que elas voltariam para essa vida com aquilo que elas procuraram estudar, procuraram aprender, procuraram reunir essas informações realmente para que fosse bom para a humanidade toda e para elas, quando elas voltassem aqui. E aí eu pergunto para vocês, quando vocês vêm aqui buscar uma informação, vocês voltam para casa e depois tem tempo de dar uma olhadinha para que a gente torne isso um pouquinho de conhecimento? Na nossa vida hoje, né, tem um livro muito recente assim que eu ouvi, até queria falar sobre isso com vocês. O livro é de 1993 e eles já falam, por exemplo, de uma televisão 4K e falam sobre os celulares de alta tecnologia, sabe? Então a gente tem assim uma ferramenta incrível nas nossas mãos, que é o celular, que é o computador, que é o tablet, muitas redes sociais, e a gente acaba se entretendo, né, com
com coisas tão simples, né? E às vezes a gente não procura algo daquilo que a gente crê. A gente não procura algo que Deus nos pediu, né? Que Cristo tem pra gente. E quando eu tô falando assim para vocês, assim, eu tô querendo que vocês leiam o livro, eu gostaria, é claro, sabe? Mas quando não dá para ler, hoje dá para ouvir, que tem os audiobooks, que é interessantíssimos, é maravilhoso. Muito que vocês querem saber, né? Allan Kardec escreveu e agora está lá nos audiobooks para a gente ouvir. Então, quem sempre quiser saber um pouquinho mais de onde viemos, para onde nós vamos, o que Deus reservou para nós, o que Cristo gostaria que nós fizéssemos, gente, tem tudo em audiobook e é maravilhoso de ouvir. Livros, muitos livros maravilhosos. Eu gosto de ler, né? Todo mundo sabe que eu gosto muito de ler. Mas hoje também, assim, ó, tem nos nossos celulares para que a gente possa procurar. Se vocês falarem assim para mim, Cris, mas tem muita coisa, né? Lá no YouTube, tem muita coisa. Recentemente eu fiz um curso do Sebrae e o palestrante falou assim para a gente, assim, ó, mas procurem que vai ter. E a primeira dúvida que nós tivemos foi essa. Viu, mas tem tanta coisa lá, o que nós vamos saber que vai ser o certo ou errado? Ele falou assim, olha, é uma dica só. Veja tudo que vocês puderem. Mas eu vou ver tudo? Sim, vocês vão ver tudo. Sabe por quê? Até o momento em que vocês conseguirem distinguir realmente o que serve e o que não serve. Então, não deixem de procurar em nenhum momento o que Cristo nos pede, o que Jesus, né, está assim, ó, esperando de nós. Se informe, procurem sempre conhecer, né, o que Cristo gostaria de nós. Esse livro que eu ouvi fala sobre o desencarne de uma moça que vai para uma colônia. E nessa colônia, tudo se precisa estudar, se precisa conhecer. Tudo são cursos e muitos cursos, né? Se você quiser evoluir, são cursos e muitos cursos. Tem que estudar, né? E isso não mudou. Embora é de 1993, né? São 20 anos, mas não mudou muita coisa. Aí eu tenho uma frase de Joana de Ângeles, que ela diz assim, ó, devemos dizer não para muitas coisas desse mundo, mas principalmente não para estacionar, não para criticar, não para maldizer e nem para criar desculpas. Apenas se transforma. E essa transformação, ela vai vir quando buscarmos realmente algo. Lembra que nós temos que orar, vigiar e instruir-nos, sempre. Se a gente não se instruir, se a gente não procurar uma maneira, né, de ver as coisas como Cristo pede, nós vamos continuar paradinho, do jeito que nós estamos, né? Aí, bom, Emmanuel também diz num livro para Chico, que o espírito se vale das experiências reencarnatórias para aprimorar a si mesmo. A mente acolhida pelo cérebro, em contato íntimo com ele, vai expandir suas possibilidades futuras. Então, quer dizer que tudo que aprendemos aqui, nós não vamos esquecer. Tudo que daqui levarmos, né, vai ficar aqui e vai ficar aqui. Nós vamos levá-las como espírito. Embora reencarnaremos novamente e sejamos simples e ignorantes, né, e praticamente ingênuos, mas o conhecimento não será tirado do nosso espírito, né? O perispírito, né, vai... De novo, nós vamos engatinhar novamente, mas não será tirado do espírito para as vidas futuras. Aí eu também trago um trechinho da Bíblia que está em Oséias, capítulo 4. O povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Diante de mim, visto que esquecestes da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos.
pega no nosso pé de verdade, né, gente? Nós estamos aí precisando, mais que nunca, buscar o conhecimento, né? Correr atrás das coisas que realmente façam que o nosso espírito evolua. Então, eu não sou palestrante, viu, gente? É a primeira vez que eu estou aqui, mas eu quero ser uma eterna estudante, eu quero ser uma eterna buscadora de conhecimento, eu quero reunir muitas e muitas informações. E tudo que eu puder passar, né, não só para mim a reforma íntima, para que eu cresça como espírito e para que eu possa ajudar o meu próximo, né? Eu gostaria que assim fosse para vocês também, né? O conhecimento, ele nos engrandece como gente, né? Ele nos melhora como ser humano. E é só através do conhecimento que a gente vai olhar para o próximo com mais afeto, com mais carinho, né? É só através do conhecimento que a gente vai entender que o nosso próximo também é ferido, também é carente, né? Que ele também tem as suas falhas. É só através de buscar algo nele, né? De ver algo nele, que eu vou conseguir reunir todas as informações que eu preciso para ser mais útil. Então, eu queria dar esse recado hoje, né? Eu queria ser útil para vocês. Todas as terças eu estou aqui fazendo o ESDER, né, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. E eu estou muito feliz fazendo isso, eu aprendo com todo mundo, né? E hoje esse é o meu recado para vocês. Eu queria, de novo, agradecer todo mundo que está aqui, que seja um recadinho bom para todo mundo, que seja útil tudo isso, né? Que quem não gostar de ler, quem não gostar, assim, ou quem não tiver tempo para isso, né, gente? Procura lá os audiobooks. Procura audiobooks que tem diversas. Tem aí quem quer conhecer um pouquinho do espiritismo, que eu não sei se todo mundo que está aqui já frequenta, já sabe mais tempo. Tem o Nosso Lar em audiobook, é maravilhoso, viu, gente? Tem... Acho que todos os livros de Kardec tem todos os livros, e a narrativa é maravilhosa, de atrizes que nós conhecemos, de atores. É muito, muito bom. Então, não deixem de procurar. Gente, não deixa de jeito nenhum. Às vezes, naquele momentinho triste, quando a gente procura algo assim, que Cristo está lá para nos ensinar, tá lá. Não dá tempo de ler, não tem problema. Coloca lá, põe no vídeo e vai escutar. Tá bom? Esse é meu recadinho de hoje. Eu queria de novo agradecer a todo mundo por estar aqui presente e por me ajudar essa noite a também procurar o melhor para todos. Obrigada.